Vou dar início agora, neste vídeo, falando sobre o contraste, a contradição, a enorme contraste que existe entre duas leis federais neste país, no Brasil. É isso que eu vou mostrar agora nesta gravação. A contradição, o contraste que está bem escancarado, bem estampado nessas duas leis que vou citar agora. Leis esta que os canalhas dos deputados e senadores deste país do Brasil, ministros do STF, Suprema Corte deste país do Brasil, ministro do TSE deste país, do Tribunal Superior Eleitoral deste país do Brasil, acabaram de fazer em 2017 a Lei 13.488 de 2017. Em relação à contradição, em relação a esta lei, que vou citar aqui agora, que vou ler aqui agora, que está na Constituição Federal do Brasil, o tamanho do contraste que há entre uma lei e a outra, que esses canalhas dos políticos e ministros do Brasil acabaram de fazer em 2017 e já fizeram. Tudo começou a partir da publicação da Constituição Federal em outubro de 1988, quando foi estabelecido o voto facultativo para os jovens maiores de 16 e menores de 18 anos. Em seu artigo na Constituição, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, eis o que os canalhas dizem. A democracia havia se reinstalada no Brasil, trazendo consigo esta grande conquista, a participação dos mais jovens na escolha dos candidatos aos cargos políticos coletivos, tanto nas eleições gerais quanto nas eleições municipais. Esses canalhas dos políticos, ministros do STF, do TSE desse país, nessa lei, eles estão dizendo que a democracia havia se reestabelecida, reestabelecida a democracia após os militares terem entregue o poder do país para as iniciativas civis. É isso que esses canalhas estão dizendo aqui. E com esta lei canalha, estes bandidos dos políticos e ministros do STF do Brasil, do TSE, arrastam para a urna eletrônica para votarem e dar continuidade a esse sistema político de bandido, de canalha que está implantado no Brasil. Arrasta para urnas eletrônicas para votarem. Em 1990, arrastaram 2,9 milhões de jovens, adolescentes que acabaram de deixar a mamadeira
para votar nesses canalhas dos políticos e ministros do STF, do TSE desse país, para dar continuidade a esse sistema político de vagabundo, de canalha, de ladrão que está enfrentado nesse país do Brasil. Chegando a 3,2 milhões de eleitores, de crianças, de menores, para eleger esses canalhas dos políticos e ministros que são colocados lá pelos políticos na Suprema Corte e no TSE desse país. E em 2017, esses mesmos canalhas, deputados e senadores políticos do Brasil, ministros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do STF desse país do Brasil, o que eles fazem? Uma nova lei 13.488 de 2017 que exclui e excluiu milhões de cidadãos brasileiros da política do país do Brasil. Lei esta que proíbe qualquer candidatura avulsa ou independente desse país do Brasil, sem que o cidadão esteja integrado a um partido político qualquer nesse país. Isso não é democracia. Isso não é democracia. E quem sai a candidato político nesse país do Brasil? Só os candidatos que estão apontados a dedo pelos canalhas dos caciques, coronéis, donos dos partidos políticos desse país do Brasil. Só os que são apontados a dedo. O cidadão independente que tem uma cabeça aberta, democrática, expressiva, visões do país, da nação, de tudo o que acontece no país, esses não servem. Automaticamente está excluído da política do país, do Brasil, por esta lei canalha 13.488 de 2017, que esses canalhas acabaram de aprovar. E esses mesmos canalhas dos políticos, ministros da STF, do TSE desse país, aprova esta lei que acabei de citar agora, arrastando milhões de jovens adolescentes que acabaram de deixar a mamadeira para as urnas eletrônicas, para votarem, eleger esses canalhas, bandidos e ladrões corruptos, já por muito tempo nesse país do Brasil. Eis aí um contraste, uma contradição enorme entre uma lei e a outra. Estes canalhas dos políticos, dos ministros do STF, do TSE que aprovaram essa lei, essas duas leis, esses canalhas não viram isto? Que há uma contradição enorme entre as duas leis? Esses canalhas dos ministros do STF, do TSE desse país, do Brasil, os políticos, deputados, senadores de todo o Brasil, que já passaram por Senado, que fizeram essa lei, canalha, os que estão agora lá na Câmara e no Senado desse país do Brasil, quando fizeram esta lei canalha, 13.488 de 2017, excluindo milhões de cidadãos brasileiros da política desse país do Brasil, esses canalhas, quando fizeram isto, políticos e ministros do STF, do TSE desse país do Brasil, esses canalhas estavam todos loucões quando fizeram essas duas leis com essa enorme contradição uma da outra. Esses canalhas estavam todos loucões, rasgando dinheiro, comendo merda, pulando de pão de faca. Eu tenho certeza que nenhum desses canalhas não estava. E quando fizeram essa lei, e não está. Nenhum deles estão rasgando dinheiro, comendo merda e pulando em pão de faca. Eis aí o que estou dizendo dentro dessa Câmara. Agora, seus canalhas, responda, seus canalhas, não para mim. Responda, seus canalhas, políticos e ministros
deste país do Brasil? Responda, não é para mim, José Thierry de Almeida, não. Responda a isso que estou perguntando, seus canalhas. Que estou questionando para 210 milhões de cidadãos brasileiros. O que tem de democracia no sistema político desse país, seus canalhas? Quando se faz uma lei canalha, duas leis canalhas, com enorme contradição uma da outra. O que tem de democracia na política desse país, do Brasil, seus canalhas? Ministros do STF, do TSE desse país do Brasil, políticos, deputados, senadores, o que tem de democracia na política desse país do Brasil, seus canalhas? Responda para mim, José Thierry de Almeida, e para 210 milhões de cidadãos brasileiros. Olhem bem para a minha cara. Ministro do STF, ministro do TSE desse país do Brasil. Políticos de todo o Brasil e os que estão na Câmara e no Senado hoje desse país do Brasil. Olhem todos para a minha cara. Olha aqui, ó. Observe bem aqui, seus canalhas. Se tem uma faixa bem grandona aqui, ó. Para o rosto, para a cara da maioria do cidadão, de uma grande parte do cidadão brasileiro que são inteligentes, que vai entender isso que eu estou falando. Olha para a cara de todos nós, seus vagabundos, seus políticos e ministros canalha. Olha para nós, para mim, José Thierry de Almeida, e para a cara da maioria do cidadão brasileiro de bem, que vai entender isso que eu estou falando. Observa bem aqui, seus canalhas, se tem uma faixa bem grandona aqui, ó, escrito otário, idiota, seus vadios, ministros e políticos vadios, canalhas, ladrões do Brasil, da sociedade brasileira, dos direitos políticos de milhões de cidadãos brasileiros, seus ladrões, seus canalhas, seus pilantras, vadios, penduricários, verdadeiros malas sem alças, já por muito tempo nessa nação brasileira. É por isso que eu, José Thierry de Almeida, há muito que estou dizendo isso. É necessário que a Constituição Federal do Brasil seja reescrita uma outra Constituição Federal nesse país, no Brasil, reescrita, elaborada pelo povo, pela maioria dos cidadãos de bem desse país que paga imposto, e não por esses canalhas dos políticos, deputados, senadores que estão hoje lá na Câmara e por esses vagabundos de política que temos no Brasil inteiro. Eis aí, seus canalhas, essa enorme contradição entre uma lei e a outra que está hoje na Constituição Federal do país. Quem fez essa porcaria dessa lei, seus canalhas, com tamanha contradição, foi vocês, seus bandidos, políticos e ministros do STF, do TSE desse país. Acha que isso vai passar por muito tempo? Uma vida inteira, seus canalhas? Deus é muito maior. O meu Deus é muito maior do que todos vocês juntos, seus canalhas. E a ficha caiu. A máscara está caindo, seus canalhas. A bomba está estourando, seus canalhas. E já está passando da hora da sociedade brasileira. Nós, da sociedade brasileira, se levantarmos e tirarmos isso a limpo com vocês, seus canalhas. E fazermos todos juntos, o povo unido, fazemos todos juntos uma nova Constituição Federal nesse país, no Brasil. Sem a participação de vocês, seus canalhas, políticos e ministros da STF, TSE desse país do Brasil. Já passou da hora de fazermos nesse país do Brasil uma nova Constituição Federal, com a proteção e o apoio, das 3 Forças Armadas Brasileiras, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, junto com o povo, os militares, as Forças Armadas, eu tenho orgulho dessas Forças Armadas do país do Brasil, junto com as Forças Armadas, fazemos uma nova Constituição Federal nesse país do Brasil. Já passou da hora do povo brasileiro, a maioria, se unir às Forças Armadas Brasileiras e fazermos uma nova Constituição Federal nesse país do Brasil, escrita pelo povo, e com o apoio e a participação das 6 Forças Armadas Brasileiras, para que esse país, o Brasil, um dia volte a crescer, a se desenvolver e a se tornar um país, uma nação, o Brasil, melhor para todo cidadão brasileiro. Podermos viver melhores, com mais segurança, com mais saúde, sistema de saúde, educação e etc.
junto com as 6 Forças Armadas Brasileiras, todo o povo, colocarmos esses bandidos, esses políticos, canalhas, ministros canalhas, na cadeia, que é lá que é o lugar de vocês, seus canalhas. E segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, votar é um ato de cidadania. Estimular o exercício da cidadania é uma das missões da Justiça Eleitoral Brasileira. Por isso, o primeiro voto é o momento no qual os jovens eleitores podem ajudar a definir os rumos da democracia no Brasil. Eis o que eu vou dizer agora. Observações. Os políticos, deputados federais, senadores, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, criar, eu estou falando com vocês, seus canalhas, ministros e políticos, criar e aplicar uma lei 13.488 de 2017, mini reforma política criminosas, antidemocráticas, antissociais, homicidas, pagãs e desonestas, que excluiu milhões de cidadãos brasileiros da política do seu país, do Brasil. Isto também é um ato de cidadanias neste país, no Brasil? Estou perguntando para vocês, seus canalhas, dos políticos e ministros do STF e do TSE desse país. Isto que vocês estão fazendo. Uma lei 13.488 de 2017, antidemocrática, antissocial, pagã e desonesta, que exclui milhões de cidadãos brasileiros da política do seu país, do Brasil. Isto também é um ato de cidadania, seus canalhas, seus políticos e ministros bandidos, ladrões, pilantras, penduricários, verdadeiros malas sem alças. Isso é cidadania, seus canalhas. Isso é democracia. Isso é democracia. Isso que vocês chamam de democracia, seus canalhas. E também, desta forma, que os políticos, deputados federais, senadores, ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deste país, do Brasil, que estão aplicando essas leis canalhas de exclusões, leis de exclusões, excluindo milhões de cidadãos brasileiros da política do seu país, do Brasil. Estão definindo o rumo da democracia nesse país do Brasil? Eu estou dizendo o seguinte, é desta forma, seus canalhas dos políticos, ministros da STF, do TSE desse país, é desta forma, seus canalhas, políticos e ministros, que vocês estão definindo a democracia política desse país, seus canalhas do Brasil? Se toca, seus vadios, seus penduricários, malas sem alças, canalhões velhos, raposas velhas safadas, canalhonas. Já passou da hora de mudar isso, seus vagabundos, seus vadios, ladrões do povo brasileiro e dos direitos políticos de milhões de cidadãos brasileiros. E é por isto, presidente Bolsonaro, estou falando com você agora, Bolsonaro, presidente do Brasil, que você disse
no seu último passeio a negócio pelo mundo. Vou citar o nome. Aqui corre sangue, ó. Não corre o sangue de um covarde, não! A passeio a negócio pela Rússia. Você aperta, Bolsonaro, você aperta a mão de um governo homicida, assassino, terrorista, e diz, Bolsonaro, afirma que o Brasil é solidário com a Rússia, com o Putin. Se toca, Bolsonaro, se toca. Com países ditatoriais e antidemocráticos. Você vai a esses países, Bolsonaro, aperta a mão desses presidentes, ó, o Brasil é solidário, é imparcial com vocês. Tá certinho o que vocês estão fazendo. Massacrando a Ucrânia, destruindo a Ucrânia, numa puta de uma covardia, verdadeiro terrorismo. E o Bolsonaro apertando a mão, o Brasil é solidário. Se toca, Bolsonaro, se toca, presidente Bolsonaro. Não dá, Bolsonaro, e não se pode adorar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ver isto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Eu estou dizendo, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, que você como chefe maior da presidência do país, você faz isso, Bolsonaro, sabe por quê? Que acabei de ler agora nesses parágrafos, porque você já vem, ó, de 20 anos de político nesse país, no Brasil, de 20 anos de raposa velha na política nesse país do Brasil, num sistema político antidemocrático, um sistema político covarde, mascarado, ó, com uma máscara nesse tamanho, no meio da cara, Bolsonaro. Você já vem desse sistema político há 20 anos, sentado na Câmara Federal desse país, Bolsonaro, num sistema político covarde, ladrão, pilantra, canalha, vadio, do verdadeiro malo sem alça. 20 anos sentado no meio desses bandidos dos políticos, Bolsonaro. Num sistema antidemocrático, um sistema covarde, que rouba a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, que rouba e explora os direitos políticos e milhões de cidadãos brasileiros, Bolsonaro. O que eu estou dizendo, Bolsonaro? Que o sistema político do Brasil também não é democrático. É um sistema político tão covarde. O sistema político que temos no Brasil é um sistema político tão covarde, tão canalha, tão ladrão, canalha, tanto igual pior que o sistema político que está montado na Rússia e em outros países antidemocráticos nesse país do Brasil. É isso que eu estou dizendo aqui, Bolsonaro, nesse texto, nesse pequeno parágrafo. Eu só estou destrinchando a matéria agora, esmiuçando a matéria, Bolsonaro, para que você entenda, Bolsonaro. Abra o seu cérebro, presidente. Entenda o que eu estou dizendo. Políticos e ministros desse país do Brasil, abram o seu cérebro, seus canalhas. E devolva os meus direitos políticos e os direitos políticos dos demais milhões de cidadãos brasileiros que vocês estão usurpando e roubando nesse país do Brasil já por muito tempo. Com candidatura avulsa independente nesse país do Brasil agora já, antes das eleições de 2022. Para que este país do Brasil realmente faça uma eleição agora em outubro e em outras eleições democráticas, totalmente democráticas, porque o que temos agora de política nesse país do Brasil, de eleição agora em outubro 2022,
Se não mudar essa porcaria dessa política, não temos nada de democrático. Não tem nada de democrático nesse sistema político. Ou seja, temos um bando de político canalha, bandido ladrão, que há muito que assumiram a política do país, do Brasil. Resumindo, eu, José Thierry de Almeida, e o povo brasileiro, não podemos proibir que se forme, que abra partido político no Brasil, que se organizem partidos políticos no Brasil. Mas, vou deixar bem claro, seus canalhas, vocês políticos e ministros do STF, do TSE desse país, vocês não podem proibir. Vocês não podem proibir candidatura avulsa ou independente nesse país do Brasil. Quando vocês fazem isso, fizeram isso, seus canalhas, proibindo candidatura independente avulsa no país, o sistema político deixou de ser democrático. O sistema político deixou de ser democrático. Se transformou no sistema político de político canalha bandido, políticos e ministros canalha bandido nesse país do Brasil. Ou seja, o sistema político do Brasil se transformou, quando vocês proíbem candidatura avulsa, independente, o sistema político se transformou numa verdadeira máfia. Eu disse, numa verdadeira máfia política de político bandido, canalha, ladrão, corrupto. É o que temos no Brasil hoje e agora. Com essas duas leis canalha, com tamanha contradição uma da outra. Não estou se referindo aos jovens de 16 anos, ao direito de votar ou não. Estou se referindo ao sistema político de canalha, de bandido, de ladrão, que está implantado nesse país do Brasil. Que criaram, sancionaram essas leis canalha, antidemocráticas nesse país do Brasil, já por muito tempo. É a estes canalhas que eu estou se referindo. E já passou da hora de mudar isso, seus canalhas. Abrir o sistema político do país do Brasil agora já. Candidatura avulsa ou independente agora já. Para que o sistema político do Brasil se transforme realmente em um sistema democrático, uma verdadeira democracia nesse país do Brasil. E não há meio termo, seus canalhas. Ou muda, endireita, ou vai o racha. Esse sistema de político canalha que está implantado no Brasil, de ladrão, de pilantra. Verdadeiros malas sem alça. Ou muda, endireita, ou vai o racha. Agora já, nesse país do Brasil, para o bem da nação, do Brasil e de todo o povo brasileiro. Amém, Senhor Pai, Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus.